Fala galera do canal André Carioca e hoje eu vou falar o seguinte: como escolher um bom fone de ouvido? Um fone de ouvido que me atende, um fone de ouvido que vai olha aqui, assim, um fone de ouvido que eu não vou me arrepender, que eu vou gostar muito dele, que vai ser legal, tá? Bom, mas antes, não posso deixar de lembrar para você dá um like nesse vídeo, compartilhar com quem você quiser, interage com o vídeo, cara. Quanto mais você interage, para mais gente o YouTube recomenda, mais visibilidade a gente tem, a gente consegue mais conversa para poder testar produto. Ó, vai vir um produto aí. Vai vir um produto aí. Fica ligado no canal. É surpresa. É surpresa, mas ó, garanto que bastante gente vai querer comprar, vai poder comprar. E olha, fica ligado no canal aí que você vai saber o que é. Correto? Bom, como é que eu escolho um bom fone de ouvido? Você precisa ter em mente duas coisas. O que eu espero de um fone de ouvido? Para que eu quero utilizar esse fone de ouvido? E qual é o máximo que eu estou disposto e que eu posso gastar num fone de ouvido? Tá? Ah, não. Os melhores fones de ouvido são aqueles que custam mais de R$ 1.000, de R$ 2.000. Talvez para você não. Talvez para você, talvez aquele fone curta, ele tenha aquele preço por causa de algo que não vai fazer diferença para você. Que você não usa, é que nem celular, é que nem computador, é que nem tudo. Tá? Às vezes é a estética, às vezes é o acabamento, às vezes é o produto no qual, o material no qual ele foi feito. Existem várias coisas. Eu não vou ficar entrando aqui em especificação, driver de não sei quantos milímetros. A experiência que eu posso ter com fone pode ser diferente da que você tem, tá? Então, a primeira coisa que você precisa decidir: para que eu quero fone? Se eu quero um fone para ouvir música, qual é o seu nível de exigência? É um nível de exigência que eu estou escutando tá bom? Ou eu quero perceber todos os instrumentos? Ou eu quero perceber graves, médios, agudos? Eu quero perceber detalhes da música? Ah, é um fone para trabalhar? Tá. Depois disso, você precisa decidir qual estilo de fone você quer. Você quer um headphone, que é aquele que vai, aquele arco, aquele de arco que vai na cabeça? Você quer um fone intra-auricular, que é aquele que veda o canal auditivo? Ou você quer um fone auricular, que é aquele fone pequeno que não vai lá dentro do canal auditivo, né? Então, você já resolveu dois filtros aí. É o tipo de fone que você quer e o para que você quer esse fone, né? Dito isso, primeira coisa que você precisa ver: conforto, tá? Conforto é a primeira coisa que você precisa de ver num fone de ouvido. Colocou ele te incomodou? Ah, não, depois de repente eu acostumo. Não, esquece. Ele te incomodou, esquece, tá?
Se lembra que se você vai usar para trabalhar, por exemplo, são horas que você vai ficar com esse fone. Você vai ficar 8 horas do teu dia, mais ou menos, com esse fone no ouvido. Tudo bem, você vai tirar para almoçar, você vai tirar para parar, mas basicamente você vai ficar esse tempo todo com ele no ouvido. Então, é uma das coisas que você precisa, tá, ter em mente. Conforto. A segunda coisa, e pra gente que é cego, essa é primordial, é para todo mundo, mas principalmente para nós, porque a gente usa fone de ouvido para interagir com o celular, para interagir com o computador. Olha, seja para o que você precisa, para música, para trabalho, procure escolher um fone que você consiga ter a definição de som que você precisa, sem que você precise aumentar muito o volume. Quanto menos você precisar aumentar o volume do seu equipamento, melhor, tá? Fone pode ser prejudicial à audição, sim. Só que o que vai definir isso não é se ele é intra-auricular, se ele é auricular ou se ele é de arco. O que vai definir isso é a intensidade e o volume que você escuta. Primeiro, você preserva a bateria dos fones. Quanto mais baixo o som que você for ouvir, você vai preservar mais a bateria dele, tá? Ah, mas se eu não aumentar o volume, eu gosto de ouvir música, eu gosto de alta definição, mas se eu não aumentar o volume, eu não percebo direito os graves, os agudos, não, então o teu fone, eu acho que você tem que repensar em que fone você vai comprar. Porque o fone, quando ele é bom, aliás, duas características de um fone que é bom para você ouvir música é quando você consegue perceber os graves, os médios e agudos sem ter que aumentar tanto o volume e quando você não precisa de equalizador para isso, tá? Porque equalizador é uma coisa que as pessoas realmente normalmente não sabem usar. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas eu vou falar sobre a questão do fone. É... Basicamente é o seguinte: tá confortável, o som te agradou, você não precisa aumentar o volume, porque leva em conta também que eu aumentei o volume, eu tive que chegar a 50% do volume para ouvir alguma coisa. Só que, leve em conta que se você estava numa loja e você teve que chegar a 50% do volume do fone para você ouvir com precisão o que você precisa, quando você entrar num ônibus, num lugar mais movimentado ou numa condução mais barulhenta, provavelmente você vai ter que chegar a esse volume a 100. Isso vai ferrar com o teu ouvido, tá? Isso vai ferrar com o teu ouvido, presta atenção, tá bom? Presta atenção nisso. Às vezes vale a pena pagar um pouquinho a mais num fone, tá? E hoje a gente tem muito fone legal aí na faixa de cento e poucos reais, duzentos e poucos reais, tá? Tem sim. Tem fone que atende assim a maioria das pessoas, tá? Falando de equalização, cara, para que serve um equalizador? O equalizador ele serve para corrigir problemas no som. Se é preciso corrigir, significa que alguma coisa foi feita, ou na hora da conversão, ou na hora da gravação, alguma coisa foi feita errada, tá? Alguma coisa foi feita errada. Quando o seu equipamento é bom, né?
você deixando uma equalização padrão, se for uma música eletrônica, um hip hop, você vai sentir a batida do grave, você vai sentir a guitarra, você vai sentir, desde que a música tenha sido bem convertida ou bem gravada, você vai perceber, tá? Sem nenhum esforço. Não adianta você adicionar o que não tem. Eu tenho aqui uma Echo Dot 3, uma Alexa Echo Dot 3. Aí você fala assim: ah, mas na equalização padrão eu quase não percebo os graves. Só que se você for adicionar grave, ela também não tem para poder reproduzir. E aí o que vai acontecer? Vai ficar aquele som distorcido, tá? Vai ficar aquela coisa assim vibrando que pode estourar teu alto-falante. Então, é esse tipo de coisa que você. E você também não pode tentar adicionar coisa que a música não tem. Não adianta, de repente, você adicionar um grave numa música que não tem. Que seja só violão e voz, ou que seja. Você não consegue, não tem como você adicionar uma coisa, vai ficar artificial, a música não vai ficar legal. Então, tipo assim, se você não consegue, se o teu som tá falho, se tem alguma coisa errada naquele som daquele fone ou da sua caixa de som, sem você equalizar nada, vai continuar errado. Então, são duas coisas assim, são as coisas que você precisa ver, né, para você comprar um fone de ouvido. Outra coisa, onde você vai usar esse fone de ouvido? Ah, como assim onde você vai usar esse fone de ouvido? Se for um fone cabeado, você tem que prestar atenção se o cabo não é muito curto. De repente você vai botar um celular no bolso, vai plugar, embora a maior parte dos celulares hoje não tenha mais essa entrada P2, tá? Você tem que ver isso, o comprimento do cabo, onde você vai conectar, se vai ficar confortável, por exemplo, você conectar no computador para a distância que você vai ficar da mesa. Se for um fone sem fio, tá, qual é a versão do Bluetooth desse fone? É da 5 em diante. O computador que você vai conectar ou o celular que você vai conectar também é. Porque se não for, a tua experiência também não vai ser legal, tá bom? Se o teu Bluetooth for muito antigo e o do fone for, por exemplo, 5.0, 5.1, você pode nem conseguir conectar, tá bom? Você pode nem conseguir conectar. Ah, os protocolos de áudio, os codecs lá, porque o fone, o fone tem que, mas esse codec aqui é bom para áudio. Aí o meu fone é compatível, legal, mas aí de repente teu celular não é compatível com ou com LDAC ou com AAC. Aí tu vai querer ouvir uma música naquele formato, tua experiência vai ser, ó, terrível, tá? LDAC, normalmente você é difícil até achar música nesse formato, porque é um formato que eles chamam de sem perda, tá? É até difícil você achar. Mas os formatos mais comuns, SBC, AAC, a maioria dos equipamentos reproduzem, né? Mas enfim, eu nunca ouvi nada em LDAC não, mas cara, eu acho que a diferença que vai fazer são coisas que meu ouvido não vai conseguir perceber, tá? Um AAC bem feito e tal já atende para minha exigência de ouvido. E olha que eu sou chato, hein? Olha que eu sou chato. Então, por enquanto, cara, as dicas assim que eu lembrei são essas, tá? Se você lembra de mais alguma coisa que você quer saber sobre fone de ouvido, o que eu deveria escolher, o que você não deveria escolher, você deixa nos comentários aí do vídeo. Eu leio os comentários sempre que eu posso, eu curto. E se tiver que responder, eu vou responder também, tá bom? Deixa lá nos comentários que a gente, se for o caso, a gente faz até um vídeo falando sobre o recurso aí que você
que você tem dúvida, tá? Bom, só não falei que para nós que somos cegos não é legal um fone que isole a gente totalmente do ambiente externo, porque eu acho que isso é meio que óbvio para nós, né? E se isolar, tem que ter pelo menos um modo de transparência lá que funcione direito, né? Mas eu acho que isso para nós é óbvio, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Dá o like, compartilha o vídeo. E é isso aí, galera. Até a próxima.